Salve, salve galera! Enfim, chegamos na Copa de 1970, Copa do Mundo realizada no México, onde o Brasil se sagrou tricampeão mundial de futebol, a primeira seleção a ter 3 conquistas do maior campeonato de futebol do mundo. O Brasil ganhou em 58, em 62 e em 66 tentou levar 3 vezes seguidas, não conseguiu, parou em Portugal, parou na Hungria, parou na contusão mais uma vez do Pelé, foi a última Copa que Pelé e Garrincha jogaram juntos. E a seleção para a Copa de 70 chegou meio que desacreditada. A seleção chegou já com o Pelé já com uma idade avançada, com alguns jogadores ali que jogavam melhores em seus clubes do que com a própria camisa amarelinha, como o Tostão no Cruzeiro, como o Gerson no São Paulo, como o Rivelino no Corinthians, Jairzinho no Botafogo. Mas, apesar da troca de técnicos também, que aconteceu pouco antes da conquista de João Saldanha, foi demitido para Zagallo fazer uma dupla com Parreira, que seria repetida em 94 no Tetra, e interferências dos militares, tudo isso aconteceu. Eu, que comecei a acompanhar futebol em 84 para 85, com 7, 8 anos de idade, já lia a revista Placar todas as semanas, que era a nossa internet na época, né? E assistia aos poucos programas esportivos que passavam na TV. Comecei a ter um pouco mais de proximidade de Copas do Mundo da de 70 até então, porque estava próximo à Copa do México de 86, então falava-se muito da Copa do México de 70, o povo clamava pelo Tetra, pois em 82, a primeira lembrança que eu tenho vaga, assim, muito pequenininho, do pessoal chorando foi a derrota para a Itália, né, na Copa da Espanha por 3-2. Então a Copa de 70 começou a ficar assim um pouco mais próxima de mim ali, moleque, infância, anos 80, e a de 74, a de 78 posteriormente, até os próximos capítulos vocês vão ver. Eu não vou nem ter muito que aqui procurar curiosidades e assuntos na Wikipédia, porque a gente tem já muitas coisas na lembrança. Mas vamos lá. A Copa do Mundo de 1970 foi a 9ª edição da Copa do Mundo FIFA, que ocorreu de 31 de maio até 21 de junho, no México, tendo partidas realizadas nas cidades de Guadalajara, León, Cidade do México, Puebla e Toluca. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 9 delas europeias: União Soviética, Bélgica, Itália, Suécia, Inglaterra, Romênia, Tchecoslováquia, Alemanha Ocidental e Bulgária. 5 americanas: México, El Salvador, Uruguai, Brasil e Peru. Uma asiática, Israel, e uma africana, Marrocos. Lembrando que os africanos e os asiáticos queriam muito vagas diretas para a Copa e não repescagens, e é isso que aconteceu. 95 gols foram marcados, já é de passar a partir de agora aqui. Uma média de 2,97 por jogo. Brasil, tricampeão mundial, Itália, vice-campeão, os dois lutavam pelo tricampeonato. Alemanha Ocidental, terceiro, Uruguai, quarto. Gerd Müller, com 10 gols, foi o artilheiro da Copa. Se não me falha a memória, até hoje, depois de Just Fontane, o segundo maior artilheiro numa só edição de Copa. A Alemanha Ocidental com 10 gols na primeira fase, a Itália na primeira fase não tomou nenhum gol, assim como o México. A maior goleada, México 4 e El Salvador 0 no Estádio Azteca no dia do meu aniversário, 7 de junho. Público total, 1.603.975 mil pessoas, milhões de pessoas, 50.124 mil pessoas por partida, foi a média de público até então, a maior média de público da história. Pelé foi eleito o melhor jogador e o jogador jovem, o melhor, a revelação foi o Teófilo Cubillas, do Peru. Fair play, Peru. As seleções de El Salvador, Israel e Marrocos faziam sua primeira aparição na competição. A edição teve uma grande goleada. México 4, El Salvador 0. Contou com grandes jogadores também como Lev Yashin, novamente, da União Soviética, Sepp Maier, Gerd Müller, Rus Seller e Schellinger, Hofmann Overach e o mestre Beckenbauer, Franz Beckenbauer, da Alemanha. Dino Zoff, Jacinto Facchetti, Roberto Rossato, Sandro Mazzola, Luigi Riva, Gianni Rivera e Roberto Bonicenia, da Itália. Gordon Banks, Bob Moore, Geoff Hurst, Martin Peters e Bob Charlton, da atual campeã Inglaterra, onde Gordon Banks proporcionou até então a maior defesa da história das Copas, aquela cabeçada do Pelé, mas que para mim já não é mais. Teófilo Cubillas, do Peru, Mazurkiewicz e Pedro Rocha, do Uruguai, Pedro Rocha que viria jogar no São Paulo. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Piazza e Carlos Alberto Torres, do Brasil. A Copa ficou marcada por vários lances geniais de Pelé que não terminaram em gol, como uma cabeçada defendida pelo goleiro inglês Gordon Banks, que ficou conhecida como a defesa do século, e o chute diante do meio de campo contra o goleiro Victor, da Tchecoslováquia, que ficou conhecido como o gol que o Pelé não fez.
além daquele drible de corpo contra o goleiro Madurkiewicz do Uruguai. Numa das semifinais desta Copa ocorreu o chamado Jogo do Século, disputado entre as equipes da Alemanha Ocidental e da Itália, um dos maiores clássicos do futebol mundial. A partida permaneceu 1-0 para a Itália até os 90 minutos, quando Karl-Heinz Schellinger empatou a partida e levou a decisão para a prorrogação. Nessa prorrogação, ambas as seleções protagonizaram uma sucessão de viradas de placar, até que a Itália firmou a vitória em 4-3. Esta partida é tida como a primeira e única em todas as Copas a ter 5 gols feitos na prorrogação, e com Franz Beckenbauer jogando com a clavícula quebrada. Além dessas equipes, uma das seleções favoritas era o Brasil, que embora tenha tido um retrospectivo ruim em 66, montou uma equipe repleta de estrelas como Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Piazza, Carlos Alberto Torres. Os caras repetem demais as coisas aqui, eu vou parar de repetir também. Nesta edição, o Brasil venceu todos os jogos das eliminatórias e da Copa. Essa equipe mostrou ser uma das mais eficientes de todos os tempos e foi considerada a melhor de todos os tempos em várias enquetes. A final desta edição foi disputada pelo Brasil, que havia eliminado o Uruguai e o Peru. A Itália eliminaram a Alemanha Ocidental e o México. A partida é realizada em 21 de junho no Estádio Azteca, com um público estimado de 108 mil pessoas, o maior público de uma final de Copa até então. Sob o apito do árbitro alemão Rudolf Glockner, o primeiro tempo terminou empatado em 1-1. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 4-1 para a equipe brasileira. O título serviu de propaganda política quando o país estava no auge da ditadura militar. Este título também pôs o Brasil como a primeira seleção a ser tricampeã mundial, confirmando sua superioridade. O capitão Carlos Alberto Torres, que aqui está na camisa que fiz homenageando, levantou a Gilles Rimet entregue pela última vez em Copas do Mundo, agora em caráter definitivo. Argentina, Austrália, Colômbia, Japão, México e Peru pleitearam para ser sede da Copa. O México foi escolhido durante as Olimpíadas de Tóquio como a nação sede através de uma votação no Congresso da FIFA em Tóquio, em 1964, vencendo a única outra proposta apresentada pela Argentina. A Argentina lutou para ter uma Copa do Mundo em seu país, que só foi acontecer em 78, desde 1930. O primeiro foi o torneio tornou-se a primeira Copa do Mundo sediada na América do Norte e a primeira a ser realizada fora da América do Sul. E, lembrando, a Copa foi em 70 no México, foi em 86 no México e vai voltar a ser em 2026 no México, agora junto com os Estados Unidos e Canadá. 16 anos depois, o México se tornaria o primeiro país a sediar a Copa do Mundo pela segunda vez no evento, depois que o anfitrião original, a Colômbia, desistiu por problemas financeiros. Eliminatórias. Um total de 75 times se inscreveram para as eliminatórias. Notáveis equipes como Portugal, França, Hungria, Argentina e Espanha falharam nas eliminatórias, perdendo a vaga, enquanto o Marrocos tornou-se a primeira seleção africana a participar das finais de Copa do Mundo desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Egito. A Copa de 70 foi, como de costume, procedida por disputas sobre sua organização. Esta Copa foi a primeira a ser televisionada em cores, porém, para que as transmissões se encaixassem melhor nas programações da televisão europeia, algumas partidas começaram ao meio-dia. Esta foi uma decisão impopular entre muitos jogadores e treinadores por causa do intenso calor do México neste período do dia. Se fosse assim, no Catar poderia ter sido também, né? O formato da competição permaneceu o mesmo da Copa anterior. 16 equipes classificadas, divididas em 4 grupos, com 4 que se enfrentariam em turno único. Os 2 primeiros de cada grupo passavam para as quartas e assim em diante. O critério de desempate pela primeira vez em caso de igualdade de pontos na fase de grupos não era mais o saldo de gols e não mais jogos de desempate. E se os 2 ou mais times tivessem o mesmo saldo de gols, o desempate se daria por sorteio. Se uma partida das quartas ou das semifinais resultasse no empate após a prorrogação, também haveria sorteio para definir a equipe classificada. Não tinha pênalti ainda. Pela primeira vez, substituições foram permitidas em Copas. Cada time poderia fazer 2. A União Soviética foi o primeiro time a se utilizar do expediente contra o México na partida de abertura. Viktor Serebyanikov foi o primeiro jogador a ser substituído, pois Anatoly Pusash entrou em seu lugar aos 45 minutos iniciais. Quase não entra, né? A controvérsia cercou a Copa antes mesmo que a bola fosse chutada. Bob Moore, capitão da seleção inglesa, foi acusado de roubo a uma joalheria e subsequentemente preso na Colômbia, onde o time fazia um amistoso pré-Copa. Ele foi solto temporariamente para poder jogar a Copa e depois as acusações foram discretamente retiradas. Caraca! O grupo 2 apresentou exatos 6 gols em 6 jogos, com a Itália atual campeã europeia, o Uruguai atual campeão sul-americano, prevalecendo sobre Suécia e a surpreendente seleção de Israel, após uma série de partidas pouco empolgantes. Apesar de que desse grupo saíram 2 semifinalistas, né? Os primeiros grandes momentos dessa memorável Copa ocorreram no grupo 3, no qual o Brasil e a defensora do título, Inglaterra, se somaram às fortes equipes Tchecoslováquia e Romênia, europeias. Na revanche de 62, os brasileiros começaram perdendo para os tchecos, mas conseguiram reagir e acabaram por vencer a partida por 4-1. Pelé marcou um dos gols, mas o lance dele que seria marcado para sempre nessa partida foi a tentativa efetuada no meio de campo, que quase bateu o goleiro Ivo Victor. A bola passou entre
rente à trave. O choque de campeões entre a seleção canarinho e o English tinha atendeu as expectativas. O lance mais célebre dessa partida foi a forte cabeçada para o chão de Pelé, que não atingiu o gol por conta de uma impressionante defesa de Gordon Banks. Conseguiu colocar sua mão por baixo da bola e mandar por cima do travessão. No fim, um gol de Jairzinho sacramentou a vitória dos brasileiros pela contagem mínima. Na última rodada, a Romênia impôs dificuldades ao Brasil, mas o time de Zagallo acabou vencendo por 3-2. A Inglaterra também passou a segunda fase, batendo romenos e tchecos. No grupo 4, Peru, com seu estilo ofensivo, conseguiu uma importante vitória contra a Bulgária, 3-2, após estar perdendo por 2-0 no intervalo. Marrocos começou bem sua primeira partida contra a Alemanha Ocidental, saindo na frente, mas os alemães conseguiram a virada por 2-1. Os alemães, que também começaram atrás contra os búlgaros, tiveram um hat-trick de Gerhard Müller, que ajudou na virada de 5-2, também na sua artilharia da Copa. No fim, o Peru acabou avançando junto com a Alemanha, pois havia vencido o Marrocos por 3-0 em 11 minutos. Segunda fase, nas quartas de final, uma transformada Itália bateu o México por 4-1 de virada. Os donos da casa saíram na frente com um gol de José Gonçalves, mas Gustavo Pena marcaria um gol contra, empatando a partida antes do intervalo. E aí a Itália voltaria mais animada para o segundo tempo e faria 2 gols com Luigi Riva e um de Gianni Rivera em Guadalajara. O caminho do Peru acabaria com a derrota de 4-2 para o Brasil após uma partida que demonstrou dois times ofensivos. A partida entre o Uruguai e a União Soviética permaneceu sem gols até os 5 minutos antes do final da prorrogação, quando Victor Espárrago conseguiu arrancar um gol e classificando os sul-americanos. A última quarta de final, ao jogo Brasil-Peru aí. Golaço de Jairzinho, um frangaço do goleiro ali, ó. Peru reagindo. Foi brabo esse jogo, hein? Não foi fácil. Olha lá, Peru 3-2 Brasil. No finalzinho, golaço do Jair. A última quarta final foi uma revanche da final da Copa anterior entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, que produziu uma das grandes partidas da história das Copas do Mundo. A Inglaterra sofreu um duro golpe antes do jogo, quando Gordon Banks sofreu severas dores de estômago. Não pôde ir para o jogo e seu reserva Peter Bonnet assumiu a posição. No começo do segundo tempo, os ingleses estavam ganhando de 2-0 e o jogo aparentava já estar decidido. Porém, a Alemanha marcou com Franz Beckenbauer no minuto 68. Em pânico, o técnico inglês Alf Hansen decidiu substituir Bob Charlton, e sem Charlton a Inglaterra não conseguia mais se firmar na partida e não conseguiu conter os incessantes ataques alemães. Aos 8 minutos, ao jogo aí, ó. Aqui já é a semifinal. Do segundo tempo, Uwe Seller cabeceou para marcar o gol de empate. A Alemanha era a dona do jogo e na prorrogação com um erro de Bonetti, Red Miller marcou o gol da vitória, impossibilitando a defesa do título e do bicampeonato por parte dos ingleses. As semifinais, como estamos mostrando aí, apresentavam 4 times que já haviam vencido a Copa do Mundo. Pela primeira vez, 4 campeões mundiais estavam envolvidos. Deixa eu só segurar mais um pouquinho aqui. É que é o seguinte, mano, aqui nós quebramos o tripé, nós tá segurando com fita crepe o telefone para a filmagem ficar bacana, certo? Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, beleza. Numa revanche da partida final da Copa de 50, Brasil e Uruguai. E Itália versus Alemanha Ocidental, um dos maiores clássicos do futebol mundial. No jogo entre os sul-americanos, o Brasil conseguiu bater o Uruguai por 3-1 de virada. Essa partida apresentou mais um brilhante lance de Pelé, aquele lance contra o goleiro Mazurkiewicz. E a outra semifinal, composta pelos europeus, é tido como muitos como o melhor jogo da história das Copas, como já falamos atrás aqui. A Itália saiu na frente aos 8 minutos. Aqui já são os gols da final, né? Vamos voltar para os lances de Itália e Alemanha aqui, para a gente pegar juntamente aqui. Bora lá. Com Bonicenia, após uma bela jogada de 1-2 com Luigi Riva. A Alemanha Ocidental empatou com o Challenger, que jogava no Milan. Na prorrogação, Gerd Müller virou a partida para os alemães. Tarcísio Burkic empatou novamente. No minuto 104, Riva marcou o terceiro gol italiano sob a meta de Sepp Maier, mas Müller uma vez mais marcaria 6 minutos depois. A direção de TV ainda estava mostrando a repetição deste gol. Olha aí os gols. Quando o meio-campista Gianni Rivera, marcado perto da marca do pênalti, voleou um belo cruzamento de Bonicenia para o gol da vitória. Franz Beckenbauer jogou parte da partida com a clavícula quebrada, após tentar simular uma falta na prorrogação. Como Helmut Schön, técnico da Alemanha, já havia feito as 2 substituições permitidas, Beckenbauer ficou com o braço quebrado numa tipóia. A partida é tida como jogo do século também, conhecida como Partida del Século na Itália.
Hannover na Alemanha. Um monumento do Estádio Azteca na cidade do México homenageia o jogo. A Alemanha conseguiu o terceiro lugar a bater o Uruguai por 1-0. Na final, o Brasil saiu na frente com Pelé cabeceando no cruzamento de Rivelino, no minuto 18. Bonicem empatou para os italianos após falha da defesa brasileira. Gerson bateu um forte chute para o segundo gol e ajudou na marcação do terceiro com um lançamento de falta para Pelé, que cabeceou para Jairzinho. Olha os gols aí. Pelé finalizou sua grande performance, saindo da marcação da defesa italiana e assistindo Carlos Alberto Torres em um dos gols mais bem trabalhados da história das Copas. Carlos Alberto Torres fez o gol do título, levantou a Jules Rimet. Considerado pela BBC de Londres o gol mais bonito de todos os tempos. Dos 11 jogadores do time brasileiro, 10 tocaram na bola antes do gol. O gol que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. A vitória consagrou o Brasil, esse gol aí, como a primeira equipe a conquistar 3 títulos na história das Copas. Com sua terceira vitória após 58 e 62, pôde também ficar com a posse definitiva da taça Jules Rimet, ironicamente que seria roubada em 1983, enquanto estava numa exposição no Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro, ei, Brasil! Perdemos a Jules Rimet roubada. O técnico brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo foi o primeiro futebolista a se tornar campeão mundial como jogador em 58 e 62 e como treinador em 70. E Pelé encerrou sua carreira nas Copas do Mundo. Ó, essa é a música oficial da Copa de 70. E aqui todos os jogos do Brasil, certo, galera? Jairzinho marcou pelo menos um gol em cada um dos 6 jogos do Brasil. Ó, 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Essa música é famosa. Tem gente que não se lembra? Vamos ver aí. Lá vem Petras, dominou, botou na frente, bateu pro gol! Ó, saímos tomando gol da Tchecoslováquia. Deixa eu arrumar de novo esse telefone aqui que eu tô já ficando chateado. Dominou, bateu, Pelé! É o tri, meu, é o tri. Filmagem do tri. É um pouquinho mais complicada essa filmagem aqui. Mas tá indo. Tem narração aqui, mas não vai abaixar a narração. Bom. O feito do Jairzinho até hoje não foi repetido. Marcou gols em todos os jogos das Copas. O Miller marcou 2 hat-tricks em 2 jogos consecutivos, Bulgária e Peru, o que credenciou e o ajudou a ser artilheiro da Copa com 10 gols. O mascote da Copa foi Juanito, um garoto vestindo o uniforme da seleção mexicana. As sedes da Copa, como já falamos, sorteio realizado em 10 de janeiro de 1970, tá? Fase inicial, pumba, fase final, também já qualificamos aqui para todos vocês. Premiações. Ó, afinal, a gente vai mostrar de novo os gols aqui. Teve o alemão Rudi Glockner como árbitro. Brasil e Inglaterra. Bola de ouro, Pelé. Bola de prata, Gerson. Bola de bronze, Gerd Miller. Melhor goleiro, Mazurkiewicz, uruguaio. Chuteira de ouro, Gerd Miller, alemão. Chuteira de prata, Jairzinho. Chuteira de bronze, Teófilo Cubidias. Troféu Fair Play, Peru. A seleção da Copa. Mazurkiewicz, goleiro uruguaio. A defesa era Jacinto Facchetti, da Itália. Piazzi, Carlos Alberto Torres, do Brasil. E Franz Beckenbauer, da Alemanha. Gerson, Rivellini e Bob Charlton faziam o meio campo. Bob Charlton inglês. No ataque, Pelé, Jairzinho e Gerd Miller. Ave Maria. Gerd Miller, artilheiro com 10 gols. O vice-artilheiro Jairzinho com 7. E Teófilos Cubidias com 5 gols. Terceiro lugar na artilharia. Classificação final. Brasil, Itália, Alemanha Ocidental e Uruguai. União Soviética, México, Peru e Inglaterra. Melhor classificação do Peru numa Copa. Suécia, Bélgica, Romênia, Israel, Bulgária, Marrocos, Tchecoslováquia e El Salvador. É isso, galera. Foi uma imensa conquista para o Brasil. Foi um título que mexeu com o povo brasileiro. Foi a última grande seleção brasileira campeã do mundo, porque a de 94 e de 2002 não foram grandes seleções brasileiras. A de 70 talvez nunca mais vai ter nada igual, né? Olha os gols contra o Peru aí.
E a gente torce para que um dia a seleção brasileira volte a jogar como a de 70. Porque a de 82 não ganhou, então jogou um bom futebol, mas não ganhou. O que adianta? Tem que ganhar, né? Futebol é infelizmente resumido às vezes assim, ao título, principalmente em Copa do Mundo. Olha o 4-2 aí contra o Peru, gol de Jairzinho. Todos os gols do Brasil na Copa. Certo, galera? A semi contra o Uruguai aí. Foi a última Copa do Pelé, que terminou em alto estilo. O Uruguai saiu na frente. Diferente de 50, quando nós saímos na frente, né? Aí vem o empate aí com o Clodoaldo, que jogava no Santos. E o Jair. O Jairzinho fez gol em todos os jogos, hein? Monstro. Era muito da hora, né? De ver. Ó, Rivelino, 3-1 Brasil. Olha o lance do Pelé. Contra o Mazurkiewicz, quase. Ia ser o gol mais louco da história das Copas. Esse seria. E a grandiosa final aí, galera, contra a Itália. Vou mostrar pra vocês mais de perto aí. Ó a falha aí no gol da Itália. Um golaço também esse, viu? Olha como foi trabalhada a jogada. Um golaço. Pelé pra Jairzinho. Cê é louco, os caras eram monstruosos. Pelé de bandeja para Carlos Alberto Torres. 4-1, título trimundial. E assim começa a época, anos 70 do futebol mundial e de Copas do Mundo. Próximo capítulo, 74 na Alemanha. Alemanha campeã, Holanda vice. Valeu, galera. Brasilzão, tricampeão.